Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Papa Chicano, com o seu Papa Chico. E agora, queria que você deixasse o like, comentasse, compartilhasse. E vamos aqui falar um pouco aqui de controvérsias católicas, né? Desde o século XIX aos nossos dias. Tentarei ser breve, né? E falaremos aqui dos Estados Pontifícios, que são os estados papais que, desde tempos imemoráveis, né, milenares, que terras foram doadas para os papas, desde Carlos Magno, medieval, tempos medievais, né? E aí acontece que quando chega o século XIX, século das luzes, século dos iluminados, né, da maçonaria, e destruição de monarquias. Aí vemos que os estados papais são roubados pelos carbonários, pelos monarquistas maçônicos da Itália, né, pela unificação da Itália, né? E aí Pio IX, Sua Santidade o Papa Pio IX, ele não pega em armas e faz alguns protestos, e ele não convoca os católicos à luta, né? Todos os católicos que podiam ajudá-lo, né? Ele não faz isso, né? Não sei se por fraqueza, se com medo de derramamento de sangue, etc, etc, né? Então ele pede os estados papais e fica por isso mesmo. E aí Leão XIII tem uma abertura como se fosse um revolucionário, o Papa Leão XIII. Ele foi o pioneiro em separar a igreja do Estado. Por mais que ele tenha encíclicas, por mais que ele tenha encíclicas magníficas, né, totalmente ortodoxas, de acordo com a igreja, com os canones, de acordo com o magistério infalível, de acordo com a Bíblia, né, os seus seja decretos, encíclicas, mas só que por mais que ele flertou com ideias esquerdistas, com aquela Rerum Novarum, né? Ele abriu mão de muitas coisas, né? Ele não foi pelos católicos monarquistas da França, né? Porque a França era quase 100% católica, né? Muito católica ainda no século XIX, e a Itália também. E aí Leão XIII, ele separou a igreja do Estado, foi o pioneiro em separar a política de religião. E sendo democrático, antimonárquico, ele flertou com ideias esquerdistas, da maçonaria, o sufrágio universal, tudo isso ele deu brecha. Leão XIII, né? E aí, o que acontece? A Europa nesse tempo ainda era muito católica, né? Tinha muitas coisas do catolicismo medieval, e toda a fé católica ali ainda era muito, muito viva, né? Dentro da Europa. Aí o catolicismo ele foi se separar, ele com Leão XIII, com o cardeal Rampolla, secretário de Estado do Vaticano, eles sabotaram aí, eles deram um tiro no pé. E com Sua Santidade o Papa São Pio X também, que foi canonizado, São Pio X também foi muito rigoroso em separar a religião de política, né? Aí, quer dizer, isso aí, até hoje a igreja está sentindo isso. Até hoje a igreja está sentindo isso, né? De se separar do Estado. Foi a igreja mesmo que se separou do Estado, né? Porque ele não apoiou os partidos, eles não, os papas, os cardeais, eles não apoiaram
os católicos que tinham naquele tempo, não apoiaram os reis, não fizeram o possível para apoiar, né? E Sua Santidade o Papa São Pio X também continuou com essa política e até ele tirou os reis de... Antigamente os reis podiam vetar uma eleição de uma pessoa que não fosse católico, que fosse um herege, como teve a última vez que um monárquico, que um rei fez isso foi na eleição do próprio Pio X. Aí Pio X disse que o rei não podia mais vetar, né? Os poderes, as potestades do Estado não podia mais fazer isso, né? Não podia mais vetar. Então foi um tiro no pé isso aí, né? E aí tudo foi se encaminhando para o sufrágio universal, para a democracia cristã, né? E eu trago aqui uma coisa nova que poucos canais católicos falam, né? Do non expedite, que foi do tempo de Leão XIII. Leão XIII fez o Halimã foi muito nocivo para os franceses católicos monarquistas que morreram naquele tempo por causa disso. E também ele fez um decreto que era não expedite para os católicos não colocar a religião na política, né? E até hoje a igreja sofre por causa dessas coisas, né? Até mesmo os tradicionais, sejam os tradicionais mais radicais, os sedevacantistas, eles não chegam a essa conclusão, porque a política e religião é a mesma coisa. Se a política não está com Deus, ela está com o diabo. Então é assim, sempre foi assim. O Estado, quando a igreja sempre falou, o Estado, os poderes, as potestades, o Estado é a política. Estado é a política, Estado é o povo, como diz Mussolini, né? Então, esse decreto non expedite anulou o catolicismo da política mundial. E depois teve esse negocinho de ação católica, que depois ficou esquerdista, né? Ação católica no tempo de Pio XI. Teve muitas brigas de Pio XI com Mussolini, porque Pio XI ele não apoiava os católicos, ele não apoiava uma política católica, ficou só nessa coisa de não expedite, né? E Pio XI contribuiu com a chacina dos católicos cristeiros, né? Porque ele disse, abaixa as armas, cristeiros, né? Aí o maçom disse assim, vai para o paredão, cristeiros, e matou, né? Mais de 5.000 cristeiros em poucos dias, né? E foi uma chacina, né? Que teve no México, né? Então é isso. A gente não é para confiar em ninguém, nem no próprio Papa, até num Papa legítimo, né? Então é isso, meu irmão. Salve Maria, viva Cristo Rei. Sabe? E mais outra, até hoje os roqueiros, os satanistas, os roqueiros que dão uma de nacionalistas e tal, eles veem esse catolicismo pacifista que é misturado com os sionistas, com os judaicos, né? Eles não conseguem ver, eles não entendem que a igreja não é pacifista, né? E por causa disso eles veem os católicos sendo uns pacifistas, uns coitadinhos, uns miseráveis, né? Porque é assim que os católicos passam essa visão, né? Mas o catolicismo não é isso. O catolicismo é guerra. É guerra contra o mundo moderno. É guerra contra o diabo, contra a carne e contra os seus sequazes, né?